o comportamento, então a estatística e a normalidade. Então, se eu olhar, nós temos um preço médio, que seria, e aí se eu olhar o comportamento do mercado de ações ao longo do tempo, ele vai refletir o comportamento daquela empresa dentro da economia real. Então, olhar o preço médio e olhar o preço médio de uma ação numa perspectiva de médio e longo prazo é verificar o quanto esta empresa cria de valor ao longo do tempo. Só que esse preço, ele vai flutuar, né? E aí, quanto maior esta flutuação, maior é esta volatilidade, maior é o risco dessa ação ou desse ativo. E o contrário também é verdade. Uma empresa menos arriscada, ela vai ter uma flutuação menor. Mas nos dois casos, a gente vai ter uma flutuação, e vou até tentar desenhar melhorzinho aqui a minha distribuição de probabilidade. Acabei ficando com a minha média no lugar ruim aqui, mas tudo bem, vamos fazer aqui a nossa construção. Então, o que nós temos? Um preço médio e, ao longo do tempo, como nós vimos ali no nosso último encontro. Então, se nós temos aqui a economia real, o que vai acontecer com os preços? Eles vão flutuar ao redor da economia real. Então, aqui a gente teria uma flutuação média. Nós temos uma dispersão para mais e para menos. Então, se eu olhar em termos de preço ou flutuação de preço, eu vou ter uma flutuação ao redor da média, e aí eu posso somar uma certa quantidade de desvios padrões e subtrair uma quantidade de desvios padrões, encontrando aquilo que na estatística a gente chama de intervalo de confiança. Então, quando eu estudo uma variável que tem um comportamento aleatório, me importa ou é importante que eu conheça o seu comportamento, que eu vou considerar normal. O que é o comportamento normal? Que a flutuação do preço fique entre este intervalo, subtraindo e somando o desvio padrão ao redor da média. Legal? Na estatística, isso aqui me dá a probabilidade do preço ficar ao redor daquele intervalo. Ok? Então, veja, se eu conheço o preço médio, ou se eu conheço a variação média do preço de uma ação, e conheço a sua volatilidade diária, então eu posso dizer que eu consigo calcular a probabilidade do preço alcançar um determinado cenário. Então eu posso dizer, a probabilidade do preço de uma ação ficar a sua média mais 3 desvios padrões é de 0,5%. Da mesma maneira, se eu estiver falando em 3 desvios padrões, se eu subtrair 3 desvios padrões, eu vou ter aqui também 0,5%. Então, eu tenho 99% de probabilidade do meu preço ficar dentro desse intervalo. Legal. Então, ó,